Pouco pode passar de 10 horas. Por cada pulmão que se consegue obter para transplante, conseguem-se aí uns 10 ou 15 corações para transplantar. De maneira que as oportunidades são muito pequenas. De maneira que a grande maioria dos doentes, de facto, morre na lista de espera. Também por isso, a lista de candidatos a um transplante de pulmão é renovada todos os anos. Houve quem não tenha resistido, porque não tiveram a mesma sorte. Enquanto esperavam, não conseguiam aguentar o tempo suficiente. Em Portugal nascem todos os anos 30 crianças com fibrose quística. Trata-se de uma doença crónica cujo nome deriva do aspecto quistoso e fibroso do pâncreas. A fibrose quística é causada por alterações genéticas que se transmitem de pais para filhos. Os principais sintomas ocorrem ao nível dos pulmões e do aparelho digestivo. Os problemas pulmonares são, inclusivamente, a principal causa de morbilidade e mortalidade da doença, para a qual ainda não existe cura. A nossa convidada, a doutora Celeste Barreto, é responsável pela consulta especializada de fibrose quística no Hospital Santa Maria em Lisboa. É também consultora científica da Associação Nacional de Fibrose Quística. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Afinal de contas, a fibrose quística é uma doença muito grave? É uma doença complexa, que não é fácil de tratar, porque realmente tem problemas respiratórios que implicam tratamentos complexos, tratamentos antibióticos periódicos e, além disso, por vezes, terapêutica antibiótica também por via inalatória diária. Quantos portugueses é que são afetados, estão a ser afetados hoje em dia pela fibrose quística? Temos nos centros especializados ou nas consultas especializadas de fibrose quística que existem em vários hospitais do país, estarão à volta de 300 doentes identificados, portanto, a ser seguidos nessas consultas. Admite que haja outros portugueses que têm a doença, mas que não sabem? Sim, penso que poderá haver alguns doentes, sobretudo doentes adultos, com situações clínicas mais ligeiras, que estão a ser seguidos em consultas de pneumologia, nomeadamente por problemas respiratórios crónicos, que possam ter uma forma mais suave da doença e que não são diagnosticados tão cedo. Falávamos há pouco de problemas respiratórios, falávamos também de pulmões. Em que é que se caracteriza especificamente esta doença, esta fibrose quística? Estes doentes têm umas secreções brônquicas mais espessas, portanto, com características diferentes das outras pessoas, que leva a que tenham infecções, às vezes por bactérias mais difíceis de controlar, que obrigam aos tais tratamentos periódicos e tratamentos diários, nomeadamente, inclusive a cinesioterapia respiratória diária que estes doentes têm que fazer para eliminar mais facilmente as secreções que produzem em maior quantidade. Como é que se transmite? Portanto, há um gene que codifica esta doença e que se transmite, portanto, de pais para filhos. Tanto o pai como a mãe são portadoras desse gene anómalo. Trata-se de uma doença apenas e só hereditária? Sim, uma doença hereditária. Que, portanto, é preciso ter o pai e a mãe ser portadores do gene anómalo para que a criança tenha a doença. É evidente que em cada gravidez, portanto, há um risco de 25% de um filho, portanto, ter fibrose quística. Os outros podem ser só portadores ou nem serem portadores. Mas se para se ter fibrose quística é preciso, entre aspas, que o pai e a mãe já tenham esse problema? O pai e a mãe são portadores do gene. Não é possível fazer uma despistagem antes da gravidez? Nos casais de risco, portanto, e na família de risco, quando há um caso conhecido de fibrose quística, faz-se esse acompanhamento genético e, portanto, faz-se o diagnóstico antes até da fecundação, portanto, e depois até se pode fazer o diagnóstico pré-natal. Outro modo de nós identificarmos os portadores será fazer um screening neonatal a todos os recém-nascidos durante alguns anos para identificarmos o doente e a seguir identificarmos os portadores. Como é que se pode tratar a fibrose quística? A fibrose quística trata-se além dos antibióticos para tratar as infecções respiratórias e de todas as medidas para evitar essas infecções, tem que se tratar também a parte da insuficiência pancreática que estes doentes têm, portanto que os enzimas pancreáticos não atingem o intestino para absorver os alimentos e nessa altura temos que suplementar todas as refeições com enzimas pancreáticos e dar uma alimentação
hipercalórica, portanto, aqui as crianças e os doentes todos têm que comer quase que em excesso para compensar a insuficiência pancreática. Doutora Celeste Barreto, muito obrigado pelos esclarecimentos que trouxe aqui ao Bom Dia Portugal sobre esta complexa doença, a fibrose quística.